E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Algo estranho parece rondar o Flamengo nesta reta final de Brasileirão. Em meio à disputa acirrada pelo topo da tabela, o rubro-negro coleciona episódios que levantam uma pergunta inevitável: por que detalhes tão pequenos têm custado tão caro? Felipe Luiz, consciente do peso de cada tropeço, reconheceu que os pontos perdidos podem transformar o sonho do título em um desafio ainda maior do que o imaginado. E o que intriga, esses deslizes não são recentes, eles vêm se repetindo. Foram pelo menos 10 partidas marcadas por falhas decisivas, surgidas justamente nos momentos mais tensos, pênaltis infantis, expulsões evitáveis, desatenções simples e erros individuais que mudaram o rumo de jogos que estavam controlados. E a cada nova rodada, fica a sensação de que algo sempre acontece no instante mais inesperado, um vacilo aqui, uma expulsão ali, uma marcação perdida acolá. Felipe Luiz foi direto ao ponto: nossos erros estão sendo letais. Palavras que soam quase como um alerta, talvez até como um pedido silencioso para que o time desperte de vez. Em um campeonato de pontos corridos, onde cada detalhe pesa, o Flamengo parece ter criado uma coleção própria de momentos que escaparam pelas mãos, e que agora ameaçam custar muito mais do que apenas 3 pontos. E os exemplos dessa sequência preocupante se acumulam. Logo aos 3 minutos contra o São Paulo, um desentendimento entre Pulgar e Alexandro abriu o caminho para o caos. Depois, quando a virada parecia fortalecer a equipe, veio a expulsão de Plata, derrubando o ânimo do time como um castelo de cartas. Na sequência, um apagão defensivo e tudo voltou à estaca zero. E não parou por aí. Contra o Fortaleza, Arrascaeta perdeu a bola no ataque. Em segundos, o time sofreu um contra-ataque fulminante que terminou no gol de Breno Lopes. Contra o Bahia, um início promissor se transformou em pesadelo com a expulsão precoce de Danilo, e mais tarde, com o Wallace Ian deixando o time com 1 a menos por 2 cartões em 3 minutos. Situações que deixam o torcedor com a sensação de que os mesmos fantasmas insistem em reaparecer. No clássico contra o Vasco, Carrascal perdeu Ryan completamente de vista, e o empate veio com uma facilidade que deixou a torcida perplexa. Contra o Grêmio, uma mão de Ayrton Lucas dentro da área mudou o destino de mais 3 pontos. Diante do Ceará, Rossi saiu mal e viu Pedro Raul escorar para o fundo da rede. E ainda teve Neymar, que aproveitou outra perda de bola de Arrascaeta e desmontou a defesa rubro-negra com uma naturalidade assustadora. Até no fim dos jogos, quando cada segundo vale ouro, o Flamengo tem sofrido. Diante do Santos, Léo Pereira cometeu pênalti aos 48 minutos, e mesmo com Rossi defendendo, o gol no rebote custou a vitória. E no duelo contra o Internacional, Bruno Henrique, completamente livre, deixou tudo igual no Maracanã, ampliando a sensação de vulnerabilidade. A dúvida que paira é simples, porém perturbadora: por que tantos erros diferentes estão surgindo no mesmo momento crítico da temporada? Coincidência? Pressão? Falta de concentração? Ou existe algo mais profundo acontecendo nos bastidores? Mas a grande pergunta que começa a ecoar no ninho do urubu é justamente aquela que ninguém consegue responder com precisão: por que esses erros acontecem justamente quando o Flamengo mais precisa manter o controle? A repetição quase cirúrgica dos vacilos deixa no ar uma sensação de padrão, como se algo invisível estivesse minando a confiança da equipe nos minutos mais decisivos. Outro fator que intriga é o contraste entre a intensidade dos treinos e o desempenho em campo. Felipe Luiz elogia diariamente a entrega dos jogadores, mas na hora H a equipe parece sofrer desconexões repentinas. Uma expulsão inesperada. Um pênalti infantil. Uma marcação perdida. O Flamengo joga bem por longos períodos, constrói vantagens, cria superioridade, e então, no momento em que precisa apenas administrar, o inesperado acontece. Nos bastidores, o clima é de frustração e desconforto. Conversas internas apontam que os líderes do elenco têm cobrado mais concentração, pedindo para que episódios recorrentes não voltem a acontecer.
No entanto, a cada falha, cresce também a preocupação de que a disputa pelo título esteja escapando não por falta de futebol, mas por falta de frieza nos momentos decisivos, algo que historicamente sempre diferenciou os campeões. E a torcida sente. A cada tropeço, o Maracanã reage não só com vaias, mas com um silêncio cheio de dúvidas. Afinal, como explicar tantos jogos controlados escapando por detalhes tão pequenos? É como se o Flamengo estivesse preso em um roteiro repetido, onde tudo parece encaminhar para a vitória, até que surge o erro fatal, empurrando novamente o time para um caminho tortuoso. Agora, restando tão pouco para o fim da competição, paira no ar uma dúvida quase angustiante: será que ainda há tempo para corrigir esse padrão? Ou será que justamente esses detalhes serão os responsáveis por definir o desfecho do Brasileirão, para o bem ou para o mal? Diante dessa sequência de erros que parecem sempre surgir nos momentos mais determinantes, a grande questão agora é: como a nação está enxergando tudo isso? O torcedor acredita que o Flamengo ainda tem força mental para virar a chave nessa reta final? Ou a paciência já começa a se esgotar com tantos pontos desperdiçados por detalhes evitáveis? Outra pergunta importante é sobre o impacto emocional dessa fase. A torcida sente que o time está nervoso? As expulsões, pênaltis e falhas defensivas são fruto da pressão psicológica ou falta de concentração? O que você, torcedor, enxerga por trás desses episódios que vêm se repetindo? É apenas azar, ou existe um problema mais profundo? E olhando para o futuro imediato, a nação acredita que o Flamengo conseguirá corrigir esses erros a tempo de brigar pelo título? A confiança ainda existe ou já começa a ser abalada? O elenco inspira esperança para essa virada ou deixa a sensação de que qualquer vantagem pode se perder a qualquer instante? Queremos ouvir a sua voz sobre isso. Por fim, fica a dúvida que só a torcida pode responder: qual é o sentimento dominante neste momento? Indignação? Esperança? Revolta? Ansiedade? Otimismo cauteloso? O que passa na cabeça do torcedor ao ver o time repetir falhas semelhantes em jogos decisivos? Deixe sua opinião, ela é essencial para entender o termômetro da nação rubro-negra. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O clima nos bastidores do Flamengo voltou a entrar em ebulição após uma declaração forte de Pedro, que teria ventilado nos corredores do Ninho do Urubu a frase: "Se ele voltar é porque não precisam de mim". A fala, que rapidamente repercutiu entre dirigentes, membros da comissão técnica e companheiros de elenco, acendeu um alerta interno sobre o momento emocional do atacante e seu espaço na equipe. As especulações de que um antigo centroavante, muito querido por parte da diretoria, poderia retornar ao clube aumentaram ainda mais a tensão. Internamente, o Flamengo observa com cautela a situação. Pedro, um dos jogadores mais importantes do elenco e artilheiro nas últimas temporadas, vive um período de oscilação técnica, mas ainda é considerado peça fundamental para Felipe Luís. A frase dita pelo atacante reacendeu o debate sobre confiança, protagonismo e a possível chegada de um concorrente direto pela posição, algo que poderia impactar diretamente o planejamento do time para o próximo ano. A alta cúpula rubro-negra evita comentar o assunto publicamente, mas fontes ligadas ao clube admitem que a frase gerou um clima de desconforto. A preocupação é que o episódio interfira no foco do elenco às vésperas de decisões importantes. Felipe Luís, que tem construído uma relação de diálogo com seus jogadores, teria tentado contornar o mal-estar, reforçando que todos têm papel crucial e que eventuais reforços chegam para somar, não para dividir. Nos bastidores, comenta-se que Pedro sente que ainda não conseguiu mostrar todo o seu potencial na temporada e teme perder espaço exatamente no momento em que busca recuperar ritmo e confiança. A possível volta de um atacante com prestígio interno e histórico de gols pelo Flamengo poderia mexer emocionalmente com o camisa 9, que enxerga o movimento como uma sombra direta sobre seu protagonismo. Enquanto isso, a nação observa de perto cada capítulo dessa história.
A declaração vazada de Pedro pode ter sido apenas um desabafo momentâneo, mas abre uma discussão importante sobre a gestão emocional do elenco, o equilíbrio do vestiário e os rumos que o Flamengo pretende tomar para reforçar o setor ofensivo. Resta saber como o clube irá administrar mais esse ingrediente na já intensa temporada rubro-negra. O estilo de jogo de Pedro é um dos mais singulares do futebol brasileiro. Diferente dos atacantes que dependem exclusivamente da velocidade, o camisa 9 se destaca pela inteligência tática, leitura de espaço e capacidade de definir com poucos toques. Seu tempo de bola é refinado, sua movimentação é calculada e sua frieza diante do goleiro o transforma em um finalizador de elite. Pedro não é apenas um artilheiro, ele é um atacante que sabe como, quando e onde aparecer dentro da área. Outro ponto que reforça sua importância é sua técnica apurada para proteger a bola e fazer o pivô, elemento fundamental no estilo de jogo que Filipe Luís tenta implementar. Com ele, o Flamengo consegue respirar ofensivamente, reorganizar a equipe na transição e acelerar os movimentos pelos lados do campo. Sua capacidade de atrair marcadores abre espaços valiosos para Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, algo que não aparece nas estatísticas, mas muda completamente o padrão ofensivo do time. Além disso, Pedro é um jogador que cresce em momentos decisivos. Em mata-mata, sua eficiência aumenta, justamente pela característica de atuar com precisão em lances curtos e sob pressão. É o tipo de atleta que precisa de apenas uma oportunidade clara para mudar o rumo de um jogo. Ao longo das últimas temporadas, o atacante foi responsável por gols em finais, semifinais e jogos eliminatórios, demonstrando que sua frieza é um diferencial que poucos têm. Por tudo isso, a diretoria do Flamengo reconhece que Pedro é mais do que um centroavante, ele é um projeto esportivo, uma peça construída para estar no topo do futebol sul-americano. Sua importância vai além das quatro linhas, influenciando o planejamento, a identidade ofensiva e até o comportamento do elenco. Em um momento de tensão nos bastidores, a valorização do camisa 9 pode ser essencial para manter o equilíbrio do time e garantir que a equipe siga competitiva para alcançar seus objetivos na temporada. Diante desse cenário, a grande pergunta que fica é: como a nação enxerga a importância de Pedro para o atual elenco do Flamengo? Muitos torcedores consideram o camisa 9 indispensável, não apenas pela qualidade técnica, mas pela forma como sua presença muda a estrutura ofensiva do time. Para você, Pedro ainda é o atacante ideal para liderar o setor ofensivo rubro-negro nas grandes decisões? Outro ponto que divide opiniões diz respeito à possível chegada de um novo centroavante. A torcida acredita que Pedro deveria ser mantido como protagonista absoluto, ou vê com bons olhos uma disputa mais acirrada pela posição. A frase vazada, se ele voltar é porque não precisam de mim, revela inseguranças ou é apenas uma reação compreensível de um jogador competitivo que quer ser o titular incontestável. Também vale saber como o torcedor interpreta o momento emocional do jogador. A nação acha que Pedro precisa de mais apoio, confiança e sequência para voltar a viver sua melhor fase, ou entende que o atacante deve encarar a concorrência como motivação para crescer ainda mais. No fim das contas, o sentimento da arquibancada pode influenciar diretamente o clima no ninho do urubu. Por fim, fica o convite para o debate: qual deve ser o papel de Pedro no Flamengo daqui para frente? Ele deve ser tratado como patrimônio técnico intocável, peça estratégica do projeto de Filipe Luís, ou sua titularidade deve depender exclusivamente do desempenho e da meritocracia? A palavra agora é da torcida. Deixe sua opinião. Qual é o futuro ideal para o camisa 9 do Mengão? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.